E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês aqui, mostrar na verdade como que a gente trabalha como analista de dados. Há pouco tempo eu fechei 1 ano e 6 meses como analista de dados júnior, então eu tenho um pouco de bagagem para falar para vocês. Então, o que que cai na minha rotina? Na minha rotina cai atualização, deixa eu digitar, aqui. Atualização de relatórios, atualização de relatórios, que quando entrei área, na área já tinham. Ou seja, 1 ano e meio depois, é o mesmo relatório que eu atualizo todo dia, tá? E seria ali para ver as vendas, acompanhar as vendas, para a gerência saber como é que tá acontecendo as vendas, né? Claro que isso demanda um tempo, porque como é que a gente atualiza isso? A gente atualiza isso com, a gente atualiza isso com o DBC, que puxa os dados do Databricks. O DBC, o DBC. Então, a gente puxa os dados com esse dispositivo que chama ODBC, que nada mais é que um dispositivo, um intermédio, assim, de trazer dados do Databricks para Excel e para o Power BI também. Então, a gente vem aqui, na verdade, a gente vem aqui, obter dados de outras fontes, e tem aqui, ó, ODBC. Daí tem que baixar, mas aí vocês podem dar uma pesquisada, para entrar mais em nível técnico aí, mas é basicamente uma ponte entre o Databricks e o Excel. Daria para vir aqui? Daria, mas eu não sei explicar, não sei se tem Databricks aqui direto. Eu sei que no Power BI dá para conectar o Databricks direto. Mas desde que eu entrei é assim, então é assim, né, galera? Então a gente demora porque a gente atualiza a DVC. Por que que demora? Por quê? Demora basicamente porque a gente trabalha com algumas marcas lá na minha empresa. Então, por exemplo, tem 5 marcas. Então, a gente atualiza um arquivo para uma marca, ele tem cerca de 500.000 linhas. Um arquivo para uma marca. Então, o que que eu faço todo dia? Abro o arquivo, eu abro o arquivo, depois de abrir o arquivo, eu copio e colo um validador que eu tenho uma tabela dinâmica que é os dados de ontem resumido e os dados de hoje. Então, copio e colo na esquerda os dados de ontem e na direita os dados de hoje. Então, o que acontece? Aí eu dou um atualizar tudo, que quando eu atualizo aqui as consultas, ele roda aqui, aqui não tem nenhuma consulta, mas consulta eu digo que é uma query, um código em SQL, que já está pronto para trazer os dados no formato certo lá do Databricks. Então eu rodo e isso que traz as 500.000 linhas. Então demora ali um pouco. E daí quando eu rodo, eu rodou tudo, carregou, eu atualizo as dinâmicas. Depois de atualizar as dinâmicas, eu comparo e vejo se precisa agir. Aí vai um conhecimento de negócio que eu demorei um pouquinho para adquirir. Porque a gente acha que tudo é ferramenta, mas na verdade a ferramenta é o que a gente menos demora para conseguir aprender. O que a gente mais demora, pelo menos aonde eu trabalho, é o entendimento de negócio. Então eu demorei para aprender, mas quando a gente aprende, parece que tudo melhora. E de antemão o cara vai aprendendo a ferramenta em si também. Mas, por exemplo, baixou uma venda em um tipo de produto ali. Aí a gente contata direto os analistas da marca, né? E a gente trabalha no mesmo setor e pergunta o que aconteceu. Se ele não sabe, a gente tem que investigar e tal. Mas isso no começo eu não precisei fazer, tá? Foi só depois adquirindo conhecimento aí. E, pra ser bem sincero, não é difícil, galera. Qualquer um consegue se empenhar, tá? Então, isso aqui é uma coisa. Isso aqui é uma das coisas.
Se alguém quiser esse Excel, é só pedir, tá? Que eu envio. Então, isso é um relatório. Isso aqui já vai sei lá, meia hora a 1 hora da manhã. Se der algum problema, vai a manhã toda, porque daí tem que resolver e tal. Mas a parte de analista de dados é isso mesmo. A parte de ferramenta é isso mesmo. Aí, antes disso aqui, a gente tem, às vezes, acontecendo vendas. Mas sempre acontece venda. Daí a gente pega aqui. Só que, às vezes acontece vendas. Como é que eu posso te dizer? Um lançamento. Em todas as marcas tem, né? Lançamentos, no caso. Você sabe o que que é. No período de tempo ali, vai estar vendendo tal lançamento, depois vai fechar esse lançamento e não dá para comprar mais. Que a gente trabalha com B2B, né? A gente não trabalha com o cliente direto, sell-in, a gente chama, né? Então a gente faz um relatório de acompanhamento todo dia desse sell-in. Então, isso aí é mais complexo, né? Ah, mas resumindo, puxar dados do Databricks. Não, dessa vez a gente não puxa dados do Databricks só em um relatório específico, mas esse acontece esporadicamente, o lançamento. Nos outros a gente puxa de um banco de dados também e a gente coloca no Excel. Só que esse é mais na mão, a gente gera o banco de dados com uma consulta SQL, a gente vai lá no banco de dados, gera uma consulta SQL lá, mais especificamente o Oracle. E desses dados a gente extrai para uma planilha Excel e essa planilha Excel a gente cola num Excel. E daí lá nesse Excel, vamos supor que a base é aqui, só vamos supor, por exemplo. Vamos supor, por exemplo, que a base é essa. E, por exemplo, aqui é a coluna, o nome da coluna é nome, cidade, UF, quantidade, receita e evento que ele comprou, sei lá. Quando a gente cola essa base feita pela consulta, colei. Aqui a gente tem infinitas fórmulas já feitas já. Por exemplo, quantidade, tal, 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 não sei o que. Tipo, mais de 100 colunas aqui do lado de fórmulas. E quando a gente atualiza, dá um atualizar tudo aqui, ele, ele atualiza tudo o nosso relatório. Então a gente tem muitas abas e tal, com diversas visões para o time, os coordenadores, para os gerentes. Então eles acompanham em tempo real esses dados, tá? E a nossa rotina é basicamente assim. Ah, Fora que tem muitos outros relatórios, mas é tudo em torno disso. Aí a gente faz os produtos que mais estão vendendo no lançamento, rápido pro cliente, pro vendedor, e a gente manda nos grupos pro vendedor saber qual os produtos que estão vendendo mais já para eles focar nesse produto. Tudo isso a gente que faz. Se alguém pedir uma visão de alguma coisa, a gente faz. Se alguém querer cruzar dados, por exemplo, desse lançamento com o do ano passado, a gente tem que empilhar a base do ano passado, a gente tem que fazer essas análises, entendeu? E basicamente é isso. Mas tem muitos outros relatórios que não vale a pena agora comentar nesse vídeo, que eu já vi que já deu 8 minutos. Mas basicamente minha rotina é assim. Se vocês quiserem mais um vídeo aí, falando uma parte 2 aí, da tarde, por exemplo, porque isso é só amanhã, né? Tem mais coisa de manhã, mas aí não vale a pena falar agora nesse vídeo. Mas basicamente é isso. Tem mais uns dois, três relatórios de manhã. Só que o meu time tem três pessoas, quatro. Então a gente se divide as demandas, né? Mas quando eu cheguei no setor, primeiro eu comecei só a atualizar processual. Atualizar, atualizar. Literalmente me ensinou o passo a passo para atualizar. Me deu um ideal de como é o relatório. Claro que eu não entendi tudo no começo, porque era tudo novo para mim, né? Até a ferramenta. Mas com o tempo ali, eu consegui adquirir bastante conhecimento. Ainda falta muito, mas acredito que eu evolui bastante, ó. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e valeu!